Não é tão simples quanto parece criar bons smartphones no mercado atual, mas vemos que a Samsung e a OnePlus estão trabalhando duro nisto. Exemplo prático é a chegada do Galaxy S8 e do OnePlus 3T, que chamam muita atenção. Confira agora o nosso comparativo entre esses dois ótimos celulares Android. A OnePlus conseguiu criar um smartphone muito bonito esteticamente, alinhando o alumínio num tom fosco com design arredondado nos cantos, que facilita bastante na pegada. Ele chega a ser mais fino do que o S8, são 7,4 mm do 3T contra 8 mm do seu rival. A estrutura dele é totalmente premium, mas sem nenhum ponto de destaque, a não ser pela cor exclusiva Midnight Black. Já no S8 a Samsung resolveu mudar um pouquinho, a tela dele ocupa praticamente todo o espaço frontal, deixando pouco espaço para a estrutura metálica e resultando num aparelho que quase não tem nenhuma borda. Ele adota o vidro nos dois lados da peça, e diferente do seu concorrente traz certificação IP68 com resistência à água e poeira. Ambos os aparelhos são finos o suficiente para você não se arrepender da compra. Mas o ponto aqui vai para o Galaxy S8, que além de trazer recursos adicionais faz um aproveitamento muito melhor, mesmo tendo uma tela maior. O OnePlus 3T carrega Snapdragon 821, que tem 4 núcleos, com 2 deles rodando a 2.35 GHz e outros 2 rodando a 1.6. Na parte gráfica nós temos a Adreno 530, acompanhada de 6 GB de RAM e opções com 64 e 128 GB de memória interna. Já a versão brasileira do Galaxy S8 tem um Exynos 8895 octa-core, com 4 núcleos rodando a 2.3 GHz e outros 4 rodando a 1.7 GHz. Já a GPU utilizada por ele é uma Mali G71MP20, que tem suporte dos 4 GB de RAM. O dispositivo também tem sua versão inicial com 64 GB de armazenamento, mas conta com slot para microSD que ficou faltando no 3T. Ambos já rodam o Android Nougat sob as interfaces próprias de suas fabricantes. As duas são bem funcionais e trazem recursos extras, com destaque no software para a assistente virtual Bixby do S8, que ainda está em fase inicial. O desempenho geral dos dois aparelhos é bem similar e eles voam. É difícil notar travamentos ou baixas de FPS em jogos, e você será feliz com qualquer um deles. O S8 tem a vantagem, porém, de trazer um leitor de íris e reconhecimento facial, enquanto que o OnePlus 3T segue com somente a leitura biométrica do seu dedo, que funciona muito bem. Ponto para o S8, mas com considerações para os 2 GB a mais de RAM no 3T e para o slot microSD no celular da Samsung. Devemos ter em mente também que o 3T foi lançado no final de 2016, enquanto que o Galaxy S8 é um aparelho bem mais recente que acabou de chegar no mercado. Tela maior e corpo menor resumem o Galaxy S8, que nesse comparativo dá de frente com outro smartphone com tecnologia AMOLED. Temos um display de 5.8 no S8 contra um de 5.5 no 3T, mas com a notável diferença do smartphone da Samsung ter um melhor aproveitamento do corpo. A resolução também muda. São 2880 por 1440 no Galaxy, contra 1920 por 1080 no OnePlus 3T. O S8 também adota a curiosa proporção de 18,5 por 9, fazendo com que boa parte do conteúdo exibido também apresente linhas pretas para compensar essa adoção. Dentre outros, o celular da Samsung ainda traz suporte para reprodução de conteúdo em HDR e tem um botão tátil na parte inferior que também é pressionável, lembrando bastante aquele botão do iPhone 7. Em termos de qualidade, os dois smartphones empatam facilmente. Os painéis AMOLED consomem menos bateria, apresentam nitidez favorável e uma ótima reprodução de cores, com tons escuros mais fiéis. Mas por aqui, claramente a vantagem também é do Galaxy S8, então ponto para ele. Um aspecto relevante na escolha de um novo smartphone está nas câmeras, e esses dois caras não decepcionam. O 3T traz um sensor principal de 16 megapixels com estabilização ótica, eletrônica e foco PDAF. Para selfies, o sensor também é de 16 megapixels, que traz a estabilização eletrônica como recurso extra. Essas duas câmeras do OnePlus 3T têm abertura de f2.0 nas suas lentes. No lado da Samsung, a fabricante fez melhorias importantes nessa nova geração, mas sem nada tão exagerado. O S8 carrega um único sensor de 12 megapixels com abertura f1.7, ele tem foco PDAF e estabilização ótica de imagem. Na parte frontal para selfies o sensor é de 8 megapixels com a mesma abertura de lente. Com ambos você vai conseguir fazer belos cliques e filmar as suas férias sem nenhum problema de qualidade.
A vantagem do S8 fica no software, que combina rapidamente os cliques para obter o melhor resultado. Em locais com baixa iluminação ou em cliques noturnos no meio da rua, o smartphone da Samsung também leva uma clara vantagem sobre o 3T. Com um sensor mais balanceado, a Samsung segue como uma das melhores câmeras do mercado. O 3T fica para trás nesse quesito, logo o ponto vai para o Galaxy S8. O celular da OnePlus tem bateria de 3.400 mAh, contra uma de 3.000 do Galaxy S8. Uma das principais diferenças entre eles está na versão do USB tipo C, que no 3T é 2.0 e no S8 é 3.1. Os dois trazem tecnologias de carregamento rápido, com Dash Charge da OnePlus fazendo um bom trabalho. Para efeito de comparação, os dois aparelhos precisam de pouco mais de 90 minutos para ir do 0 ao 100%. O comum com esses dois modelos é passar um dia inteiro com eles em uso, considerando uma nova carga antes de voltar para a cama. No entanto, o desempenho do OnePlus 3T tende a ser mais duradouro do que o seu concorrente. A diferença entre eles é pouca, mas por aqui a OnePlus realmente leva a melhor. Ponto para o 3T, embora se faça necessária essa citação. O Galaxy S8 ainda conta com carregamento sem fio. Essa é uma vantagem significativa, mas por aqui nós estamos considerando a autonomia dos aparelhos. Você até pode encontrar o OnePlus 3T em lojas não oficiais, mas a sua fabricante não vende o modelo aqui no Brasil. Considere que isso também elimina a questão da assistência técnica, garantia e afins. De qualquer maneira, esses são os valores praticados para os dois aparelhos nos Estados Unidos. $479 para o OnePlus 3T com 128 GB de memória interna e $725 para o Galaxy S8. Estamos falando de uma diferença de $246 se você é tão ligado assim em números. A compra de ambos os modelos é justificável, com o S8 sendo um aparelho que traz mais recursos. Mas é claro, fica inegável não citar que pagando menos pelo OnePlus 3T, você vai ter um smartphone tão bom quanto ele. Se formos considerar esse comparativo com o OnePlus 3T de 64 GB, a diferença aumenta para $286. Ponto fácil para o OnePlus 3T, é claro. Dois ótimos smartphones Android ilustraram esse comparativo. A pontuação entre eles ficou distribuída da seguinte maneira: 4 pontos para o Galaxy S8 em construção, usabilidade e desempenho, display multimídia e câmeras. 2 pontos para o OnePlus 3T em bateria e acessórios e preço. Tá pensando em investir num celular com recursos adicionais como leitor de íris e a importante certificação IP68, além de uma câmera melhor? Se sim, o S8 é uma compra bem justificável, mas você vai precisar pagar bem mais por isso. Se você estiver mirando um desempenho satisfatório, mas também não abre mão de um visual bonito, vá de OnePlus 3T, considerando que você pagará muito menos por ele. Mas e você? Preferiria comprar um Galaxy S8 ou um OnePlus 3T? Conta aqui pra gente no campo de comentários. Não se esqueçam também de conferir as análises individuais desses dois aparelhos clicando aqui embaixo no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e até a próxima!